Olá, pessoal. Estamos aqui de volta hoje, segunda-feira. Vamos recomeçar aqui a semana, continuando a nossa conversa aqui sobre o texto do Rui, o livro dele, não é? A segunda versão do Movimento Operário e a Questão Cidade-Campo. Como vocês acompanharam na semana passada, não se trata de um texto de leitura rápida, é um texto de leitura lenta, que envolve muita reflexão, muita identidade, não é? Muita identificação, na verdade, onde cada conceito, cada categoria, elas vão aparecendo, surgindo como, não é? Sem grandes explicações aí dentro dos parágrafos, mas elas merecem comentários, merecem uma dedicação maior, né? A gente precisa ir devagar, não é um texto para se ler rapidamente, certamente. A outra questão é que, bom, amanhã a gente começa aqui a primeira turma do curso sobre ensino de geografia. Então, hoje, até ainda hoje à noite, não é? A gente vai ter as inscrições abertas. A partir de amanhã pela manhã, essas inscrições da terça-feira já estarão encerradas e no final da quarta-feira as inscrições para quinta-feira serão encerradas. Então, aqueles que quiserem participar, a gente está aqui organizando tudo direitinho para ver se a gente consegue fazer um curso que realmente dê conta do tema. Muito bem. Então, vamos lá, sem mais, ou pelo menos sem muita delonga, vamos fazer uma espécie de retrospectiva daquilo que nós vimos na semana passada, para que a gente possa aqui aquecer os motores. Acho que o primeiro ponto fundamental é justamente identificar este movimento, né, que o Rui chamou de espaço molecular. É interessante. Toda vez que eu vejo esse título, me lembra muito a ideia de arquipélago do Érico Veríssimo, do Tempo e o Vento, mas, de qualquer maneira, essa é uma ideia bastante interessante quando a gente pensa na geografia brasileira dessa transição, esse tal desse espaço liberal, como diria o Rui Moreira, né? Então, onde nem se define, não está o jogo de cartas, né, sobre a mesa ainda está em plena evolução e os agraristas, os agrários ou o sistema agrário ainda está disputando efetivamente a hegemonia sobre a economia e sobre o controle da máquina de Estado, o que de alguma maneira acaba se desdobrando no formato da República. E lá estão, então, os industrialistas, os industriais, ou seja, lá o sistema fabril, que vai se distribuindo em dois focos absolutamente diferentes, mas intercomplementares. Uma parte desse sistema fabril está diretamente vinculada ao processo de produção agrícola e, portanto, está numa vilazinha, está numa área urbana, mas não pertence, de fato, à área de produção agroexportadora, mas está estreitamente vinculado a esse sistema. Então, se fragmenta, né, por todo o sistema, em vários e múltiplos lugares do Brasil, para dar conta, então, desta escala, né, vamos dizer assim, que é o processo agroexportador. Por outro lado, principalmente com a vinda de trabalhadores europeus e asiáticos, a gente vai ter trabalhadores e investidores, né? Então vamos ter em algumas grandes cidades, como no caso do Rio de Janeiro, São Paulo, mas não só, a presença de um sistema fabril já um pouco mais consolidado, mais típico, né, das relações urbanas e tal, e a formação, então, a partir desse desdobramento, dessas relações de classe que vão se articulando entre cidade e campo, a formação de uma burguesia industrial que vai começando a estabelecer quais são as regras do jogo, ou pelo menos as regras do jogo que para elas seriam interessantes, né? Então, mais ou menos nesse contexto, a gente terminou a semana passada e agora vamos para
uma segunda cartada, né? Quer dizer, estamos agora nos dirigindo à quarta parte, né, da nossa discussão. Né? Uma foi segunda, quarta e sexta, semana passada, e hoje nós começamos, então, a quarta parte, continuando da mesma maneira, com o mesmo capítulo, que é o espaço molecular. Só que dessa vez o subtítulo é a singularidade industrial, a diferenciação primitiva e a diferenciação real. É interessante, porque, no final das contas, a ideia de uma diferenciação primitiva e de uma diferenciação real, ela vai estabelecer justamente o formato geográfico dessa distribuição, dessa localização. E não só o formato geográfico em função do fato de que temos mais aqui do que lá, de que, bom, tem fábricas ali e acolá. A diferença, efetivamente, está no processo, de como que cada uma dessas fábricas, de cada um desses movimentos, dessas relações entre capital e trabalho, vão, de fato, se estabelecer à medida que, como já acabei de comentar, esta relação estaria diretamente vinculada à reprodução das formas de produção do campo e agroexportadoras, e outros, então, já mais dentro de cidades mais avantajadas, que estariam, então, relacionadas a um outro tipo de mercado, a um outro tipo de produto. Então, nesse sentido, é que estaríamos aqui fazendo uma diferenciação primitiva entre a fábrica e a agroexportação, e uma diferenciação real entre a fábrica já consolidada, já com todo o seu formato urbano, e o processo geral de agroexportação. Então, o texto de Rui vai nos dizer que até 1870, quando a indústria fabril se instala e emerge dentro da divisão territorial agromercantil do trabalho de trocas, o que se tem é uma pré-indústria fabril. Isso que a gente estava colocando aqui. Isto é, processos produtivos rurais não agrícolas, embora fundamentais ao esquema de reprodução agroexportadora, marcados por ampla dispersão territorial. São manufaturas de subsistência e indústrias de beneficiamento. Então, tudo isso vai estar colocado desde do processo de ensacamento, né, de produtos para exportação, até vestimentas, alguma produção de tecido mais grosseiro, de juta, bom, essas coisas todas que vão, de alguma maneira, se espalhar, né, no rastro, né, da produção agroexportadora. Agora, com o surgimento da indústria fabril, inicia-se o processo de diferenciação da produção industrial. Dada a grande superioridade da força produtiva fabril, a produção não fabril perde expressão, reciclando-se em alguns casos ou caminhando para a estagnação em outros. É a diferenciação primitiva, em que a indústria fabril e não fabril coabitam no espaço molecular. Basicamente, isso que a gente acabou de comentar nesse momento. O que o que Rui está colocando e apontando, e como a gente reconhece aí do ponto de vista da historiografia brasileira, alguns setores agroexportadores, a cana, o algodão, e aí o surgimento do café. Então, nem todos os setores, nem todos os lugares, eles vão se manter, digamos assim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da acumulação e reprodução do capital, da mesma maneira, né? Muito pelo contrário, os mercados internacionais, na sua diferencialidade, nos seus fluxos e refluxos, isso tudo vai dando novas conotações, né, ao processo como um todo. Muito bem. Por fim, ainda dentro deste subtema, Rui vai nos dizer assim: uma vez que não nasce de um processo evolutivo dessa indústria fabril, antes vindo da transferência de capitais da acumulação agromercantil, a indústria fabril irá se localizar nas vilas ou cercanias das cidades, não é? Então, ela, diferentemente daquelas que vão se colocar, então, nas cidades, nas grandes cidades, essas vão se colocar nas vilas. Muito bem.
Mais à frente, no segundo subitem, já no de hoje, né, a divisão interna do trabalho, o lugar histórico do nascimento fabril. É interessante que a gente leve em consideração essa categoria que está apontada diretamente no subtítulo. Porque quando nós estamos falando da divisão interna do trabalho, claro, poderíamos dizer que existe aí uma divisão técnica do trabalho. Existem pessoas que fazem um determinado tipo de produto mais ligado à alimentação, outros mais ligado à higiene, outros mais ligados à tecelagem, outros mais ligados a isso. Essa divisão técnica, não é, que está colocada nesse plano. Mas a divisão técnica, ela materializa, na verdade, uma divisão social do trabalho importante. Isto é, a própria maneira pela qual ou com a qual as classes sociais envolvidas mais com o controle sobre o processo de produção fabril e outras parcelas dessa mesma elite envolvidas mais com os investimentos na produção agrícola, elas vão se diferenciando, jogando interesses diferentes sobre a mesa. Alguns vão, como a gente já observou na semana passada, investir as suas riquezas para formar um sistema banqueiro, né, dentro do Brasil, e assim por diante. Então, essas diferenças, essas sutilezas, às vezes, e às vezes diferenças que vão se expressar de forma bastante contraditória e que se aproxima, muitas vezes, de um verdadeiro conflito, que não se realiza, mas se aproxima. Então, nesse sentido, é que o título, a divisão interna do trabalho, ela vai nos apontar. Nós estamos apontando a divisão do trabalho enquanto uma divisão que também é uma divisão territorial do trabalho, porque cada um dos lugares, com as suas especialidades, com seus tipos, com a sua tipologia de trabalhadores, com a sua tradição do ponto de vista da organização política, vai se expressar dentro desse jogo de uma forma diferente. Então, o texto vai nos apontar assim: a relação de divisão territorial do trabalho que a agroexportação e a indústria criam em seu entrelace de interdependência transforma a cidade e o campo em entes econômicos. Isso é uma reflexão importante. Nós já fizemos uma referência a isso quando citamos aqui logo no início dessa nossa conversa o texto do Marx e do Engels, do Ideologia Alemã, falando sobre o papel, sobre a materialidade que a divisão social do trabalho, a divisão da sociedade em classes, ela se realiza enquanto uma divisão cidade-campo. Já comentamos várias vezes esse tipo de reflexão, até porque em cada um dos momentos da história da humanidade, dependendo do formato do processo produtivo e da maneira como se exerce o poder político, mais no campo da construção dos grandes impérios ou não, então essa relação cidade-campo ela vai se consolidando enquanto a materialidade da divisão de classes. E aqui no texto, ele vai aparecer não só enquanto este movimento, digamos assim, em que a classe dominante ela está na cidade e os dominados com o trabalho manual, então, estão no campo. Aparece aqui, então, na discussão, chamar a cidade e o campo para a discussão é chamar, então, duas materialidades enquanto entes econômicos, isto é, enquanto identidades específicas das relações de classe. E é nesse sentido, então, que o texto aponta para o que vem e como vem, e como esse processo se desdobra. Então, na frase seguinte, Rui vai dizer: a crise do regime escravista, que corrói por dentro a acumulação agromercantil na segunda metade do século XIX, é o fruto de uma demanda de exigência reprodutiva, para a qual a relação escravista não se mostra capaz de apontar solução. Então, nesse sentido, a acumulação agroexportadora requer a superação de obstruções à sua continuidade, cuja origem é a própria forma capital-escravo.
já muito se discutiu sobre isso, e um dos elementos importantes desse processo é justamente esse fato, a ideia de que as mudanças do ponto de vista técnico, do ponto de vista da aproximação com o mercado, da circulação geral de mercadorias, isto é, da realização do valor, como se diria do ponto de vista do economês, quer dizer, nesse sentido todo, a mão de obra escrava ela se torna, na verdade, um impedimento. Não só porque ela é escrava, mas a forma da relação, a forma como tudo isso se consolida, a forma como tudo isso se torna realidade, não é? Porque, na verdade, aqui, fazendo um comentário que eu fiz, inclusive, para um dos nossos companheiros aqui de jornada, o Tom, mas estava fazendo um comentário dizendo justamente isso, né? O José de Souza Martins, no livro dele, Camponeses e a Política no Brasil, certa vez chega a fazer, lá pelas tantas, acho que no começo do texto, faz um comentário extremamente interessante, que é justamente esse jogo. Quer dizer, de alguma maneira, a sociedade, o escravo propriamente dito, ele se relaciona com o trabalho do ponto de vista de que o trabalho é um sistema de subserviência, um sistema de dominação generalizada. Quanto mais eu trabalho, mais dominado eu estou. Do ponto de vista das sociedades urbanizadas, das sociedades proletarizadas, a ideia de assalariamento, a ideia do chamado trabalho livre, e impõe à própria relação de trabalho uma outra perspectiva, que é a ideia de quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, logo mais livre sou. Nesse sentido, então, esta mudança qualitativa entre uma determinada força de trabalho que durante séculos se mantém em relação escravista e uma outra força de trabalho, então, que entra dentro desse jogo e que vem da Europa, vem da Ásia, com perspectivas de buscar a sua libertação, sair da miséria que se encontrava, então, a Itália, Portugal, Espanha, e tudo mais, e mais o Japão, e aquela situação toda que se encontrava no final do século XIX. Por outro lado, no Brasil, a expansão da produção do café vai consolidar, então, um formato não só de distribuição dessa força de trabalho, do ponto de vista da agricultura, mas também da concentração de parcela desses trabalhadores nas cidades, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, o texto vai continuar e vai dizer assim, de um lado, porque é a causa dos gastos crescentes. Eu preciso, primeiro, comprar o escravo, né? Com importações internas de alimentos necessários à reprodução do próprio plantel escravo. De outro lado, porque a reposição da força de trabalho torna-se impraticável face ao alto preço que esta alcança com a entrada do capitalismo mundial na fase da acumulação baseada na mais-valia fabril. Esse problema de custos com a reprodução do trabalho escravo, agravando-se, põe em crise todo o circuito do regime, da capacidade de reposição do capital fixo, transporte, instalação portuária, aparatos urbanos e tal, à taxa desejada de acumulação agromercantil. Portanto, a manutenção do trabalho escravo, de alguma maneira, ela se mostrava como uma espécie de deseconomia. Isto é, ela provocava uma redução da taxa de acumulação. E, portanto, a ideia do trabalho livre, ela se dava justamente em função da necessidade de se acumular mais capital, de se ter formas de trabalho, de organização, de disponibilidade, de capacidade técnica, de a dimensão cultural, inclusive, que isto alcança, isso que genericamente poderíamos chamar, então, de acumulação primitiva do capital, e que vai estabelecer, então, a capacidade social, né, de se reproduzir esses novos formatos, essas novas relações que vão ocorrer no Brasil. Mais à frente, então, ele vai dizer a mudança de qualidade que se opera ao longo do segundo e terceiro quartéis do século XIX, no desenvolvimento das relações internacionais, advém de acumulação capitalista apoiar-se agora na mais-valia fabril, superando e abolindo historicamente todas as formas
e fontes de acumulação primitiva, como o tráfico de escravos, e estabelecendo novos termos de relações entre as formações sociais. Isso, para quem se dedica a estudar a forma como se realiza, né, o capitalismo, principalmente na Inglaterra, mas não só, na França, na Alemanha, a maneira como se expande o Império Inglês, a maneira como se subordina a força de trabalho na Índia, e o que acontece com as colônias no século XIX, com as colônias inglesas de maneira geral. Então, tudo isso são exemplos extremamente importantes e que o Brasil não está fora do jogo. Ele vai entrar no meio disso, às vezes de forma um pouco mais periférica, às vezes internamente, mas esse diálogo interno das elites com a necessidade que está colocada para a articulação geral do modo de produção capitalista é que vai dar o tom. Não será a elite solitariamente, as elites brasileiras solitariamente não terão respostas se estamos falando de uma economia, então, cujo fundamento está no próprio mercado externo. Já falamos sobre isso, bom, aqui só para reafirmar. Aí, a divisão interna do trabalho, o lugar histórico do nascimento fabril. A mudança de regime veio, então, para dar livre curso de mercado ao processo acumulativo. Mas o freia, de novo, um problema de limite expansivo. Daí se requer da nova estrutura o aprofundamento de mudanças que, primeiro, retire do âmbito do capital a tarefa de custeio da reprodução da força de trabalho, transferindo-o para o próprio trabalhador. Isto é, se você come ou não come, não é um problema meu, é um problema de se você controla ou não o salário que eu te pago. Se você chega no trabalho ou não, não é um problema meu, mas é se você controla o salário que eu te pago a tal ponto de poder financiar um lugar para morar, e assim sucessivamente. Mantenha o monopólio da terra inalterado como suporte econômico. Essa é uma questão fundamental. A Lei de Terras de 1850 vai consolidar isso quando torna efetivamente a terra mercadoria. E, terceiro, garanta o uso integral do tempo de trabalho desse trabalhador na atividade agroexportadora. E surgir como resposta à divisão interna do trabalho que instaure uma ao lado da outra a atividade agromercantil e a atividade industrial. Bom, já comentamos sobre isso. Assim, sendo assim, e contrariamente às versões correntes, o nascimento e a expansão da indústria fabril não ocorre na formação social brasileira a posteriori ou ao empuxo da pré-existência do mercado. Portanto, o processo de realização, né, desse sistema todo que seria o sistema fabril, da maneira como acontece no Brasil, segundo o Rui Moreira, ele não se realiza no mesmo formato que aconteceu na Europa. Né? O que acontece na Europa, a maneira como tudo aquilo ocorreu, a expulsão dos camponeses do campo, as formações urbanas, bom, tudo isso que já está colocado no plano dos nossos estudos históricos mais fundamentais, quer dizer, o que acontece no Brasil não tem o mesmo sentido. Antes, nascem e se expandem em simultâneo a indústria fabril e o seu mercado, ambos como expressões da crise do escravismo mercantil. Por isso, embora se registre presença da fábrica moderna antes mesmo que se configure a divisão interna agro-mercantil do trabalho, vemos-la já nos anos 1850, essa só irá se instalar como setor real quando as determinações internas, a crise do antigo regime, a crise do escravismo, a crise do império e tudo mais, e externas, fase de exportação de capitais de acumulação mundial, converjam para esse fim. Então, existe uma relação, como nós já estávamos dizendo, onde os investimentos internos, as elites internas do Brasil, nas suas diferentes já configurações, ela não consegue se articular completamente se essa articulação não for uma resposta também para o mercado mundial. Senão, tudo isso se torna uma tolice.
né, a princípio. Muito bem. Daí que a formação social brasileira, que sai da superação histórica do antigo regime, escravista, colonial, tal, consagra a fusão interna de ambos os aspectos do eixo economia e política. Junta essas duas coisas. Junta a administração da economia com os mesmos administradores da política. A mesma leitura genérica da existência do Estado a serviço, então, do desenvolvimento e da construção de um percurso, de um caminho, de uma estrada para o desenvolvimento de um mesmo projeto. Embora sua nova forma de totalidade social só se ordene como nova quando o bloco do poder da antiga ordem política se refaça. Isso é interessante aqui. Acho que vale a pena a gente notar este aspecto um pouco, não sei se sutil, mas de alguma maneira está no contexto de todo um parágrafo, mas que envolve a gente levar em consideração que esses processos internos das elites brasileiras, eles exigem, de alguma forma, que essas elites, apesar de muitas vezes se portarem de forma absolutamente reacionária em relação a si próprias, como, bom, de alguma maneira, a gente está observando hoje com a presença do governo Bolsonaro, mas, de qualquer forma, esta relação, né, dessas elites, muitas vezes, ela acaba travando a sua próprio desenrolar. Então, o que o texto, de alguma maneira, nos aponta é que este processo, essa articulação economia-política na formação da geografia brasileira está diretamente relacionado também a que essas elites se reestruturem, se reformem, se repensem, se refaçam do ponto de vista do jogo de valores, comportamentos, perspectivas e, bom, planejamento, se é que é possível se falar nesse sentido. E, nesse sentido, então, se estabeleça um novo padrão de acumulação que vai se instituir e a forma de Estado e da divisão territorial do trabalho e de trocas que lhe correspondam se estabeleçam. Então, nesse sentido, há toda uma articulação. Claro, algumas parcelas dessas elites, alguns grandes proprietários de terra no Nordeste, outros na região das Minas Gerais, outros vão sendo relativamente marginalizados nesse processo, enquanto que outros grandes proprietários, como no caso dos cafeicultores e o pessoal do centro-sul de Minas, até a formação da tal da República do Café com Leite, aí o surgimento desse tipo de propriedade, de proprietário que vai se desenvolvendo a partir do sul do Brasil, se articulando de uma outra maneira, né? Tudo isso vai pesar sobre o jogo. Não é à toa, aqui fazendo uma espécie de visão antecipada do que a gente vai discutir só na outra semana, que, de alguma maneira, essa articulação toda em plena crise do agrarismo vem de uma liderança política que vem do sul do Brasil, que é o caso de Getúlio. Mas isso será conversa mais para frente, não é? Muito bem. E aí nós temos a instauração do padrão da divisão territorial interna do trabalho de trocas que as mudanças da acumulação agromercantil pedem. Por sinal, por isso mesmo, presidida por um período longo e tumultuado de rearticulação dos aspectos do eixo economia-política. Sem dúvida. Uma parcela, já acabamos de falar sobre isso, uma parcela dessas elites resiste. Resiste a tratar os seus trabalhadores como se eles não fossem... assim, que eles deixaram de ser escravos, digamos, né? Quer dizer, este sentido, né, aparentemente moderno, liberal, né, do trabalho assalariado, ele vai encontrar resistências. E, sem dúvida nenhuma, exatamente nesses planos de resistência se tem uma queda no padrão de acumulação. Então, tudo isso tem que se articular, tudo isso, as pessoas, essas elites, essas famílias tradicionalíssimas, elas têm que se
reaprender, não é? O que é que significa investir, o que é que significa ter o controle político e, ao mesmo tempo, o controle econômico e reproduzir de forma ampliada os seus investimentos. Então, isso não é uma coisa simples. Esta briga, ela dura décadas, e eu diria que nessa altura do campeonato está mais do que claro, ficou claríssimo as formas de articulação da ditadura militar dos anos 60 até os anos 80, assim como, é claro, este papel, digamos assim, dessas elites absolutamente reacionárias no Brasil de hoje, né? Que não conseguem mesmo dialogar com aquilo de mais avançado que existe, não do ponto de vista do socialismo, do comunismo, seja lá o que for, mas dentro do capitalismo propriamente dito. Isso é uma coisa impressionante. Bom, nisso consumindo-se os anos de crise do regime escravista, face o ritmo que vai e vem do movimento que estabelece os termos nacionais do novo Estado. No caso aí, a velha república, no caso aí, a existência do Brasil, né? Está falando aqui do Império. Até porque conflitam em luta por constituir frações de burguesia interna, plantacionista, pecuarista e comerciante, e externas, exportadores, importadores, financistas e tudo mais. Pelo lado das frações internas, preconiza-se um padrão de pacto que assegura o lugar de cada poder oligarca rural regional no poder do Estado e institua a hegemonia das oligarquias agrárias em conjunto sobre o processo de mudança. De alguma maneira, a proposição está aqui tentando reproduzir ou, mais ou menos, sistematizar aquilo que foi visto até o momento, este jogo de forças, esta correlação de forças, estes blocos de poder, não é? Que vão constituir, então, a existência do Estado, a existência das dominações fragmentárias, mas não necessariamente, e que dentro desses diferentes contextos técnicos, desses diferentes contextos históricos, diferentes situações de mercado, vão disputar, né, quem é que manda e quem é que obedece. Pelo lado das frações externas, procura-se o modo adequado de internalização da nova divisão internacional do trabalho. Claro, os comerciantes, aqueles que vendem, aqueles que compram, aqueles que trazem máquinas, aqueles que vendem e querem criar um mercado interno, até de construção civil, extremamente importante no caso de São Paulo, por exemplo, e também do Rio, mas, de alguma maneira, essas formas de produção, essas formas de circulação de pessoas e mercadorias vão ter que ser ajustadas, né, que correspondam na forma do Estado a seu propósito de presença econômica. É interessante a gente observar, já na época do Império, né, essa passagem, essa fragilidade, digamos, que a gente poderia identificar no que foi o governo do imperador Dom Pedro I, e depois este governo que se estabelece de uma forma um pouco mais plástica, um pouco mais perene, né, que é o caso de Dom Pedro II, e que é justamente neste momento em que essas relações vão tomar o seu caminho mais definitivo. É justamente nesse momento em que, vem a Lei Áurea, nesse momento se consolida a Lei de Terras, nesse momento se expande para o Vale do Paraíba a produção do café, e é nesse momento que uma parcela considerável de imigrantes vão chegar ao Brasil, desde os alemães, que vão ser trazidos e abandonados praticamente no sul do país, e essas questões que estão associadas à província cisplatina, mas que não vamos discutir aqui agora, mas que, de alguma maneira, também se estabelece enquanto a presença de portugueses no Rio de Janeiro, a presença de italianos no estado de São Paulo, a presença de japoneses e assim por diante. A produção e a exportação do café, do açúcar, da borracha, do cacau, da carne bovina recuperam-se da crise já na primeira metade do século XIX, favorecendo a reordenação das composições do bloco de poder. É o regime monárquico, e o regime monárquico pode agora ceder lugar ao regime republicano. Já botou ordem na casa, muito que bem, vamos em frente. E assim se define a organização liberal republicana do espaço,
como forma definitiva, uma organização espacial arrumada pela dupla vertente. Em outras palavras, está se colocando, está se consubstanciando uma nova geografia no Brasil. Uma geografia onde diferentes expressões da chamada classe dominante, os diferentes formatos, vão estabelecer, então, diferentes papéis para o que se chama campo e para o que se chama cidade, para o que é a produção agroexportadora, agromercantil e aquilo que é a produção fabril. As formas de organização, a expansão das áreas urbanas, bom, tudo que envolve os processos, inclusive migratórios, como se faz isso, e o que acontece, então, com o polígono da seca, que papel que vai ter dentro desse processo como um todo, quem é essa população de brasileiros, quem são os brasileiros, que é ser brasileiro dentro desse contexto. Tudo isso é uma discussão que vai tomar todo o sangue, não é? e toda a imaginação e todo o espírito que vai das artes, da literatura, até a disputa pelo que é a República, que sentido tem, que papel tem os militares, no caso do Brasil, e assim sucessivamente. O aparato do Estado oligárquico, que combina descentralização e centralização, sempre, reafirmando a autonomia e a hegemonia conjunta dos poderes oligárquicos rural-regionais sobre a formação social brasileira, esse é um aspecto, e o segundo aspecto, a segunda vertente, a nova base econômica que se institui em sua essência sobre a totalidade da extensão territorial nacional, segundo formas regionais específicas e calcadas na diferenciação vertical dos dominantes e horizontal dos dominados. Aqui vai a necessária explicitação dessa quase que alegoria geométrica, né? A horizontalidade e a verticalidade. Isso que se estabelece, então, como eixos, não é? De dominação. Os dominantes, eles vão se diferenciar verticalmente, e aí, em cada um dos seus pontos, eles vão negociar produtos e formas de produção, dominação e reprodução dos seus capitais, e isso se caracteriza, do ponto de vista de uma imagem, como uma verticalidade, do ponto de vista de Rui, enquanto que os trabalhadores estão espalhados, se espalham enquanto trabalhadores do campo, da cidade, e dentro desse espalhamento todo vão montar, então, outras formas de articulação dos mesmos entes econômicos, isto é, a cidade e o campo. Por aqui, então, nós terminamos a nossa apresentação dessa segunda-feira. O espaço molecular continuará sendo o nosso tema de toda essa semana. A gente vai continuar aqui nessa conversa, tentando discutir, identificar, explicitar o que Rui Moreira chamou, então, de espaço liberal, espaço molecular, coisas desse gênero, e em que medida isto que domina o livro, domina o título do livro, domina todo o processo de construção conceitual do autor, é justamente nesse momento em que se realiza a seguinte proposição: cidade e campo como entes do processo. Então, estamos falando de sujeitos que não são sujeitos exclusivamente como pessoas, mas são sujeitos na materialidade da reprodução da vida, na sua geografia. É disso que estamos falando, é disso que o autor nos fala, e é isso que torna, então, tudo isso, toda essa discussão, algo a se parar para refletir com muita calma e muito devagar. Por isso mesmo, na quarta-feira a gente retoma, avançando, então, esse texto do Rui Moreira e tentando desvendar, de alguma maneira, qual é, afinal de contas, a geografia da classe operária dentro do nosso país. Um abraço para vocês, até quarta-feira. Espero que estejam bem, que fiquem bem. A gente aqui continua, vamos conversando. Até mais.